Olá, pessoal. Aqui é Cência Josué, novamente aqui conversando com vocês, batendo aquele papo gostoso, onde a gente pode estar crescendo, melhorando a nossa saúde mental e as emoções, trabalhar um pouco da nossa, criarmos mais estratégias sobre como controlar as nossas emoções e trabalhar também a nossa ansiedade. Nesse período de pandemia, nós encontramos hoje, assim, muito ainda nesse nível de estresse elevado, muitas questões ainda que ficam pendentes nas nossas vidas, porque tudo gera em torno dessa ansiedade, do medo que paralisa. E hoje estamos aqui para a gente refletir um pouco, bater um papo sobre essa questão, e eu gostaria de iniciar com uma reflexão sobre um versículo, trabalhando um pouquinho a nossa espiritualidade, refletindo sobre ansiedade, pensamento, comportamento e alguns dados de pesquisas que apontam o como é importante a gente estar fixado, onde a gente está, devemos pensar na nossa qualidade de vida, nossa saúde mental, né? Então, nesse versículo, ele está em Lucas 12, capítulo 25, 12, versículo 25 ao 26, que diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, poderá acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Então, nessa palavra, Deus nos fala um pouquinho, nos faz refletir a questão dessa preocupação exagerada que às vezes a gente vai acumulando mais tensões, acumulando conflitos, desencadeando outras questões emocionais. Então, se nós não somos capazes de alterar, de modificar, de melhorar, sequer um pouquinho na nossa qualidade de vida, ou de aumentar a nossa vida, então vamos deixar de lado. Se então não vai dar certo, se não adianta, então não vamos sim trabalhar a nossa qualidade de vida. A partir dos nossos pensamentos. Por quê? Então, se a gente for analisar a ansiedade, ela traz para a gente um sentimento, ela traz para a gente uma antecipação de um sofrimento, que é ruim, né? E se ele está em excesso, aí é que nos prejudica mais, porque a ansiedade por si, ela é importante, ela é que nos dá esse impulso para a nossa ação, mas se ela está em desequilíbrio, então a gente deve trabalhar essa questão da nossa qualidade de vida. Então, ou seja, o que se pensa, a gente, de repente, essa ansiedade, ela pode acontecer a partir de um pensamento. Então, sofrer com antecipação antes de algo ruim possa acontecer. Ou seja, que se pensa que pode acontecer, ou se pensa. Então, aqui pensa, a gente para um pouquinho para a gente refletir os nossos pensamentos. Nós somos capazes de gerir os nossos pensamentos, porque a partir deles, eles vão gerir um sentimento, uma emoção, que pode desencadear num comportamento. E o que? A gente pode ver que existem algumas molas propulsoras do nosso pensamento, como, por exemplo, uma experiência que a gente teve. A partir dessa experiência, a gente pode desencadear um pensamento, a partir da nossa personalidade, assim como também o ambiente. Um ambiente onde tem pessoas, lugares, circunstâncias. Então, esses três pilares aqui que provocam, melhoram o nosso pensamento, estimulam o nosso pensamento, então a gente tem que estar ligado, porque se nós pensamos, essa reação pode trazer um sentimento. Por exemplo, nós estamos num período da pandemia. Esse período da pandemia, quantos pensamentos esse ambiente em que nós estamos, esse contexto familiar em que nós encontramos, muitas vezes,
o marido sai, a mulher fica em casa, ou então vice-versa, fica todo mundo muito mais tempo juntos, e tem os estímulos, as notícias que falam, os avanços da mortalidade, a eficácia da vacina e as questões de trabalho, né, do trabalho também. Então, vem os medos, por quê? De repente, como é que vai ser? Essa pandemia, ela vai durar muito tempo? Então, vejo toda uma circunstância que vai estar desencadeando o tempo todo novos pensamentos que podem estar desenvolvendo emoções e sentimentos que podem estar modificando o meu comportamento. Então, se pegarmos o exemplo de dentro de casa, a família, né? Então, muito tempo, as crianças, né? Esse medo que assola, de repente, a mãe pode estar repassando, reproduzindo para o filho pode estar, ou então, muito tempo no computador, muito tempo no celular, então, às vezes, isso vai gerando bolhas dentro de casa. Então, o nosso pensamento. Meu Deus, e essa pandemia que não passa? Esses meninos dentro de casa, dando trabalho, ou então todo mundo só no computador, no jogo, as escolas que não começaram. E, então, isso é um pensamento que vem, que de repente pode gerar uma angústia, um sentimento de angústia, pode gerar uma emoção de medo, de raiva, de decepção, de frustração, tantas coisas. E esse pensamento vai gerando essa emoção, esse sentimento, vai desencadeando um comportamento que, de repente, aquela constância pode estar irritando, gerando uma agressividade e pode estar deturpando todo um relacionamento dentro de casa. Né? Então, é interessante que tudo começa pelo pensamento. Então, imaginemos, de repente, que um, vamos pegar aqui um exemplo de um atleta. Esse atleta, para ele se consagrar como vitorioso, né? Então ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de trabalhar a sua os seus hábitos de dormir cedo, de controlar o seu sono, a alimentação, vai treinar mais, vai melhorar os seus aspectos, né, emocionais e psicológicos. Então, veja, então esse atleta, ele se prepara. Ele tem que ter um pensamento, o pensamento dele é de alcançar a vitória. Então, se ele quer alcançar a vitória, ele vai, em função dessa vitória, ele vai modificar seus sentimentos e seu comportamento para atingir essa vitória. Da mesma forma, somos nós. Se nós queremos ter uma qualidade de vida melhor nesse período de pandemia, a gente vai ter que trabalhar nossos novos hábitos. Nós vamos ter que melhorar a nossa forma de pensar, para que isso tudo não venha alterar e a gente possa dar continuidade às nossas atividades. Assim, na período de pandemia, é só coisas ruins que acontecem? Não. Muita gente está dando certo nos seus negócios, estão empreendendo, estão inovando. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Se eu fico presa ao medo, ao contexto em si da pandemia, da enfermidade, se eu fico presa a esse contexto, então eu vou ficar paralisada, porque o medo ele vai estar sendo o tempo todo alimentado através desse estímulo que a mídia que vai estar fornecendo ou as fake news da vida também. Então, nós precisamos trabalhar nossa saúde mental, porque existem pesquisas que mostram, que comprovam que as pessoas que têm a sua qualidade de vida funcionando de uma forma positiva, os resultados são mais satisfatórios. A própria imunidade da gente, ela fica mais equilibrada a partir, olha só, do pensamento de otimismo. Então, a nossa língua, a nossa saliva, ela tem muito anticorpos que eles servem para a nossa proteção. Então, se eu estou num nível de estresse alto, ou então se eu estou bem com a vida, então esse processo, esse fenômeno, ele vai desencadear eficácia para mim, para minha saúde.
né? Então, depois que a gente reflete um pouco sobre essas molas propulsoras que podem estar desencadeando sentimentos, emoções em nós, então a gente vai ficando atento, porque o pensamento, né, ele está ligado à conduta, e tudo passa por esse processo. Então, o que que nós vemos? Aqui, no contexto bem atual dessa pandemia, como a gente já viu, o que que nós podemos estar criando de estratégias para estar melhorando a nossa forma de viver, né? Porque, como pesquisas que já foram feitas, observações em pessoas que já estavam acometidas do câncer, então essas que falaram, que tinham seus momentos de otimismo, que falavam eventos de positivos, né? Elas fixavam mais no otimismo, elas se desenvolveram melhor do que as pessoas que estavam pessimistas. Então, o nosso pensamento, ele tanto pode causar, desde, olhe, a reconciliação, um pensamento, se eu tenho um pensamento bom, eu posso, através desse pensamento, gerar uma reconciliação ou uma agressão. Eu posso, a partir do meu pensamento, dizer assim, poxa, eu tive um desentendimento com o meu cônjuge ou com uma pessoa, meu colega, mas eu deveria ter refletido a minha ação, eu acho que eu fui, me precipitei. Então, no momento em que a gente tem um pensamento que vai organizando, vendo todo o processo, como aconteceu, aonde é que estava o X da questão, aonde foi que eu me descontrolei e por quê, o que foi que eu entendi. Então, a partir desse processo mental de pensamento, eu posso levar a um reconhecimento e chegar a uma reconciliação. Ou então, cada vez mais eu poder estar instigando em mim um sentimento de raiva, uma emoção negativa que vai gerar uma agressão. Ao invés dele chegar, eu ter uma boa conversa, um diálogo, não vai ter agressão, porque aquele pensamento, ele gerou em mim uma questão do ansiedade, uma emoção negativa que prejudicou a agressão, foi uma agressão. Ele também pode ser uma restituição a um furto, desde o amor ao ódio, a paz e confiança à ansiedade, desde um sorriso sincero à tristeza. O pensamento pode em mim gerar desde um bem-estar geral a palpitações, disposição para trabalhar como dor nas costas. Então, dependendo da forma como eu penso, eu vou ter os meus resultados. Então, existe um ditado que diz assim, querer é poder. Será que isso é verdade? Como é que a gente pode pensar? Querer é poder? Em partes, acredita-se que sim, porque se eu penso positivo, se eu penso em algo bom, eu vou trabalhar para que esse algo bom aconteça. Se eu penso negativo, esse negativo ele tende a me trazer circunstâncias, mal-estar, adrenalina, aumento do cortisol, baixa da minha imunidade, e eu posso estar adoecendo. Então, querer é poder. Então, por isso que a gente deve pensar e ter cuidado com os nossos pensamentos, gerenciar quando ele é nocivo, né? Não deixar que as circunstâncias me levem a um julgamento e esse julgamento de pensamento possa me trazer consequências mais sérias. Então, para a gente refletir, eu trouxe aqui umas questões. Como eu identifico pensamentos negativos? Então, se eu sei que o pensamento saudável, ele me traz saúde, ele me traz uma projeção de metas, assim como eu dei o exemplo do, do atleta, né, que ele se planeja e atinge o seu sucesso, assim também nós devemos ter na nossa vida. A gente precisa ter esse pensamento, essa projeção saudável para que ela possa acontecer. A gente possa trabalhar em função desse bem-estar da nossa vida. Então, como é que eu identifico esses pensamentos negativos? Então, se algo que ele vai me levar a um sofrimento, que a gente pode colocar aqui como dicas,
Os valores universais, como a honestidade, responsabilidade, justiça, respeito aos outros, integridade e veracidade. Então, tudo que está ligado a esses valores, que são universais, então está dentro da linha do pensamento positivo. É bom, então, isso que eu estou pensando agora, eu estou respeito aos outros, a pessoa com quem eu estou me relacionando, ou se o que eu estou pensando é para denegrir a imagem dela, aí eu estou vendo que já uma distorção. Então, tudo que está relacionado a esses valores universais, eles servem como um rumo para que a gente pense e a gente já comece a exterminar o pensamento negativo da nossa vida. Então, identificando as emoções, os pensamentos em nós, então fica mais fácil da gente ter um controle da nossa ansiedade, porque muitas vezes essa ansiedade ela está sendo desencadeada a partir de um pensamento. Se um pensamento é energia pura, então, se eu tenho um pensamento que ele está me trazendo esse estímulo, ele é negativo, então eu devo estar eliminando da minha vida. Como, por exemplo, voltamos ao nosso período de pandemia. Meu Deus, essa pandemia está matando muita gente, essa Covid está matando muita gente, e agora, o que que vamos fazer? Não tem mais jeito. Olha que pensamento cruel que muitas pessoas têm e que termina entrando numa síndrome de pânico, termina entrando num adoecimento. Por quê? Porque o pensamento, assim como o pensamento bom, ele pode levantar, ele pode ser saudável à vida das pessoas, um pensamento negativo ele pode destruir. Então, ele vai afetar as emoções e as emoções vão ficar adoecidas. Então, existem muitas pessoas adoecidas emocionalmente a partir de um pensamento que começou a deixar. Então, veja, muitas pessoas estão dando certo nessa pandemia, estão criando, estão inovando. Então, por que que isso não está acontecendo comigo? Olha o pensamento que vem. Então, esse pensamento pode gerar em mim o quê? Uma frustração, uma revolta, uma raiva, porque uma inveja, porque alguém está atingindo e eu não. Então, a partir desse pensamento, eu já gerei em mim uma emoção, um pensamento, uma raiva. E aí eu vou fazer o quê? Se eu estou com raiva, eu posso, ao invés de dar um salto qualitativo, eu posso estar ruminando esses sentimentos com raiva e não vou usar o meu tempo precioso para criar, e sim para estar em função de outras pessoas que estão dando certo, me contaminando de raiva, né? Então, a gente precisa estar atento porque isso é muito sutil. Acontece de uma forma bem sutil e a gente precisa estar eliminando esses pensamentos. Então, o que que a gente pode fazer para estar identificando esses sentimentos, essas emoções? Então, existe um exercício muito simples onde a gente pode estar fazendo diariamente, anotando uma coluna do pensamento, uma coluna das emoções e uma coluna do sentimento que está sendo gerado. Então, se eu coloco ali aquele resultado, eu vou ter no final da semana, um histórico do que eu realmente estou sendo afetada e que eu preciso melhorar. Né? Então, a situação, por exemplo, numa situação, na coluna 1, uma situação, eu não estou preocupada com o meu trabalho, né? Que eu não estou conseguindo desenvolver na pandemia. Então, vem esse pensamento de não vou dar conta, não vou conseguir. A situação é essa, de desemprego. Então, o que que isso vai gerar em mim? Um sentimento de quê? De tristeza, né? E aí, o comportamento, o pensamento, né? Gera essa emoção diante dessa situação que a gente pode estar modificando. Espera aí, então eu tenho que eliminar esses pensamentos que estão me enfraquecendo. E a gente pode ter essa análise, até mesmo se você não escrever, mas só em você estar ligado. Peraí, eu estou pensando isso aqui também, eu estou com raiva, eu estou chateada, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou frustrada. Por quê? O que foi que eu pensei? Então, você já sabe que aquele tipo de pensamento está ali desencadeando um sentimento de
negativo que não é bom para você, né? Então, existem vários tipos de emoções, mas assim, a gente sempre se prende mais ao nojo, à raiva, à alegria, o medo, a tristeza, embora que a partir dessas gere uma infinidade de outras emoções, né? Agressividade e por aí vai. Mas essas são as principais em que a gente tem que estar muito atento, porque elas estão aí fluindo a todo tempo com esses agentes estressores que a gente tem no nosso dia a dia. Então, teve uma pesquisa de David Sobel e Robert sobre 2000, que ele falou sobre a questão do sistema imunológico da gente, quando a gente começa a pensar positivo, o nosso sistema imunológico, ele começa a reagir para bem. Então, como eu estava falando, né, na saliva humana, ela contém substâncias químicas que nos protege de infecções. Na saliva, nós temos substâncias químicas que nos protegem de infecções. Então, se eu estou num nível de estresse alto, de emoção desorganizada, eu vou ter um nível rebaixado. Se eu estou bem com a vida, então esses níveis, né, nessa substância química, ela vai estar me favorecendo. Então, veja como é bom a gente trabalhar o nosso bem-estar, a nossa alegria, melhorar esse nosso aspecto saudável. Existe outra pesquisa que fizeram, que pessoas com câncer que desenvolveram prática de pensar positivo, olha só, os anticorpos se apresentaram mais ativos do que as pessoas que não tiveram nenhuma orientação nesse sentido. Então, se a pessoa está com câncer, geralmente, o que, que acontece? Qual o pensamento que vem? Ai, meu Deus, só tem a morte, tristeza, dores, não sei o quê. Olha os pensamentos negativos. E nessa pesquisa, observou-se que pessoas que, mesmo estando com câncer, desenvolveram práticas de pensar positivo, criar, continuar sonhando, criando. Então, o que, que aconteceu? Elas criaram mais os anticorpos, e os anticorpos ficaram mais ativos, e isso favoreceu para a saúde dela, né? Outra pesquisa que fala da longevidade, então, idosos que tinham essa iniciativa de escolher seus próprios filmes, e de estar exercendo a sua autonomia, de estarem trabalhando o lazer. Ah, quero comer em restaurante tal, X. Então, ou seja, esse tipo de vida, né, que o idoso precisa ter. Então, notaram-se que esses idosos, eles tiveram uma qualidade de vida considerável, e após 1 ano e meio, né, fizeram a partir de 1 ano e meio, o índice de mortalidade diminuíram 50%, ou seja, se deixava eles lá, por que que se acredita? Ah, já vivi, chega nos 50, aí, olha só, o pensamento das pessoas já começa assim, se eu tenho 50 anos, até 50 anos eu estou subindo, aí depois de 50, 60, aí já vou descendo a curva. Não, gente, essa cultura precisa mudar. Então, 50 anos, 60 anos, então tem muita vida, tem muito sonho, tem muito que contribuir. Deixa os idosos viverem a sua autonomia, eles precisam de ter os seus espaços, e isso favoreceu muito na sua qualidade de vida, quando eles têm esse espaço, né? Porque muitas vezes o que acontece é que na intergeracionalidade existe muito conflito, então as pessoas mais novas não conseguem entender o tempo, o espaço, então há uma rapidez, uma aceleração muito grande, então isso dificulta a interação do idoso e da criança, ou do adolescente e do adulto em si, né? Então precisa estar atento a essa questão da intergeracionalidade, que é essa relação, essa interação que precisa estar acontecendo, porque o idoso ele tem muito que contribuir, assim como ele tem a jovialidade da criança, do jovem, para lhe preencher, lhe encher de afetos, a criança, ele também tem as suas contribuições de repasse, de cultura para essas novas gerações.
Então, aconteceu isso, quer dizer, em 1 ano e meio de estudo, esses jovens, esses idosos que estavam desenvolvendo, eles tiveram olha só, um aumento da longevidade em 50%. Então, pessoas, por exemplo, outro exemplo, um curso pós-operatório. Então, pacientes cirurgiados, né, cardíacos, fizeram atividades, grupos positivos e grupos negativos. Então, o que aconteceram? Essas pessoas dos grupos positivos, que foram trabalhados para serem pessoas mais otimistas, mais bem-humoradas, então, elas tiveram uma recuperação bem mais rápida do que aquelas que não tiveram nenhuma orientação e voltaram logo cedo para o mercado de trabalho, para seus trabalhos. Então, vejam, o tempo todo a nossa saúde mental está atrelada ao nosso pensamento, sentimento, à nossa qualidade, como a gente pensa, né? Enfim, a saúde mental é saúde em geral, lista de acontecimentos positivos e negativos. Então, pessoas que fizeram, outra pesquisa, que fizeram um estudo, pessoas que fizeram uma lista de eventos positivos, né, e negativos. Então, as pessoas otimistas que falaram dos eventos otimistas, eles apresentaram menos sintomas de enfermidade 2 anos depois. Então, digamos o seguinte, hoje vamos fazer essa pesquisa. Então, eu escolho 2 grupos. Neste grupo aqui, grupo A, eu vou pedir para que essas pessoas enumerem eventos positivos. E a outra, né, sem nenhuma explicação. O resultado depois de 2 anos, essa pesquisa foi em São Paulo, então eles perceberam que esses que apresentavam eventos mais positivos, eles tinham menos enfermidades. Então, olha só, a forma de pensar, ela altera completamente a minha qualidade de vida. Então, gente, vamos pensar, vamos agir, vamos criar estratégias dentro de casa para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, porque é como a Bíblia fala, nós não, com as nossas preocupações, com as nossas inquietudes, nós não somos capazes de aumentar um só milímetro na nossa qualidade de vida. Pelo contrário, a preocupação, esse peso, ele faz com que a minha vida não tenha a qualidade de vida que deveria ter. Né? Então, os medos paralisam a gente, a ansiedade tende a transformar-se em mais e mais e mais transtornos, como agorafobia, medo de sair de casa, fobia social, medo de estar em meio de comunidade, em grupos, passa mal, sente dor de cabeça, cefaleia, dores estomacais, aceleração de pensamento, aceleração psicomotora. Então, N coisas, as mãos gelam, acontecem, insônia, falta de apetite. Por quê? Por causa da ansiedade. Então, a ansiedade, ela é cruel na nossa vida. E o estresse associado ao estresse, então, ambos são vilões que destroem as nossas defesas imunológicas e causam adoecimento. Então, a gente encerra a nossa conversa por aqui, pedindo e solicitando, assim, que a gente, dentro de casa, a gente começa a trabalhar a nossa interação, porque interação não é dentro de casa, nesse período de pandemia, não é só, meu filho vai estudar, meu filho guarda o celular, ajuda aqui, ajuda ali. Não, ela precisa ser melhorada no sentido de que essa interação ela precisa passar de dentro para fora, dos nossos afetos, do nosso amor, do nosso carinho, para a gente melhorar os nossos relacionamentos, criar momentos mágicos, momentos de interação, de festividade, né? Para que isso possa estar criando em nós janelas lights, né? Porque, do contrário, se a gente vai deixando que essas emoções vão fluindo de forma desordenadas, ela é como uma, uma ave. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme do Avatar, onde ele tem no planeta, lá eles têm aquelas aves que é o meio de transporte. Então, aquela ave que é o meio de transporte, ela é quem escolhe a pessoa para ser o seu dono. E no momento em que ela escolhe o seu dono ele tem algo que conecta
um orifício que ele tem dessa ave, e dependendo do estado emocional de quem está conduzindo a ave ela fica desorganizada. Então, eu acho muito lindo porque eu associo muito às nossas emoções. Se nós não conseguimos domar essa ave, né, que nos escolhe, que está dentro de nós, que é o nosso ser, a nossa essência, se a gente não consegue domar as nossas emoções, elas vão nos conduzindo para lugares de perigo, lugares desorganizados, lugares que não são bons. Então, vamos fazer jus agora um pouco da psicologia positiva, que a gente tem que ver o bom, o bonito, o positivo em tudo que a gente vê e a gente vivencia. Ah, mas a pandemia está aí. Sim, mas o que é que tem de bom ainda no meio dessa pandemia? O que, que eu ainda posso encontrar para melhorar a minha casa, a minha família? Então, é nesse sentido, a gente se cuidando, preservando da nossa saúde mental, a gente sabendo pilotar essa aeronave, né, como Augusto Cury diz, que a nossa mente é uma aeronave, né? Assim como eu digo que parece ser essa ave, né? Ela é uma aeronave que se eu não sei pilotar, ela vai me levar a um abismo. Então, nós precisamos conhecer mais um pouco da nossa mente, precisamos trabalhar mais o que tem de bacana, porque Deus nos deu ferramentas poderosas, potentíssimas, agora nós precisamos utilizá-las, tá? Um beijo no coração e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!